Muito bem, pessoal. Então, nós chegamos aqui ao último pilar do estudo de programação orientada a objeto e nós vamos falar sobre o polimorfismo. Para falar sobre polimorfismo, nós precisamos lembrar alguns conceitos importantes aqui da herança e falar mais um pouco sobre a reescrita de método. Bom, no nosso exemplo do funcionário, nós temos aqui, uma classe mãe, ou também chamada de superclasse, e nós derivamos dessa classe a classe gerente, que pode ser considerada aqui a classe filha, de funcionário, ou subclasse de funcionário. Também podemos falar de classe base ou classe básica e classe derivada, tá? Bom, da mesma forma que nós derivamos o gerente, nós podemos derivar outras classes de funcionário. E aí poderíamos ter, por exemplo, diretor, engenheiro, secretário, estagiário, várias classes que são especializações daquela classe mais genérica. Tá? Bom, então da mesma forma, nós poderemos ter uma classe aqui no exemplo diretor que estenda gerente, a classe presidente pode estender diretamente funcionário, né? Ou o presidente pode estender diretor, ou o diretor pode estender gerente, ou funcionário também. Então fique claro que essa decisão de qual classe que vai ser a superclasse de outra classe, né? É uma decisão do negócio, é uma decisão do projeto que você está trabalhando. Não existe aqui uma maneira mais certa ou mais errada, né, do que a outra, mas isso tem a ver com o contexto do que aquele programa, aquele software, aquele sistema que você está trabalhando ali. Se, por exemplo, você vai fazer com que diretor estenda gerente ou diretor estenda funcionário, isso é uma decisão a que melhor vai representar aquela situação do mundo real que você está trabalhando ali naquele momento. Bom, uma classe ela pode ter várias filhas, né? Como eu mostrei ali para vocês, a classe funcionário, posso ter gerente, secretário, estagiário, diretor, presidente e tal. E no C++, nós temos ainda a possibilidade da herança múltipla, que é quando uma classe herda de mais de uma classe, tá? No Java, a gente não tem essa possibilidade de herança múltipla. O Java tem somente herança simples, ou seja, uma classe só pode herdar de uma e somente uma classe. Mas no C++ a gente pode, tá? E a herança múltipla, aqui nesse caso, ela é usada em casos muito específicos. Muito assim, ela pode levar uma complexidade muito grande para o problema, né? Então, a gente evita, o quanto puder, a herança múltipla, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. A herança múltipla, né? Então, a herança múltipla é uma classe pode herdar as características de mais de uma classe base. Esse processo é chamado de herança múltipla. A construção de hierarquias de herança múltipla envolve mais complexidade do que as hierarquias de herança simples. A sintaxe é muito parecida se comparada com a herança simples, tá? Então, por exemplo, suponha que você tem uma classe aqui X e uma outra classe Y, tá? A classe Z, veja, ela está herdando de X publicamente e Y publicamente também. Ou seja, Z é derivada, ou é filha, de X e de Y, de modo público, tá? Então, aqui o tipo de herança pode ser público, protegido ou privado também, né? Eu comentei na aula anterior. Mas aqui, nesse caso, a diferença é que a classe Z, ela não tem somente uma classe mãe, ela tem duas classes mãe, tá? E aí depois a questão é mais de construção mesmo da hierarquia, porque a sintaxe do construtor, dos métodos, né, é bem semelhante à herança simples, tá? Aqui é só um exemplo, nós não vamos ver aqui no curso sobre herança múltipla do C++. Uma outra linguagem que também tem herança múltipla é o Python, tá? Python também tem a sua parte orientada a objeto, e você tanto pode fazer uma herança simples, quanto também uma herança múltipla usando Python. Bom, muito bem. Vamos fazer agora o caso da reescrita de método, né? Isso já foi um exercício anterior para vocês, mas nós vamos esmiuçar um pouquinho mais a reescrita de método nessa questão da herança.
todo fim de ano, vamos supor no nosso problema aqui, né? Os funcionários da nossa empresa, do banco aqui, recebem uma bonificação. Então, os funcionários comuns, eles recebem 10% do valor do salário e os gerentes 15%, tá? Então, vamos supor que na nossa empresa, aqui no nosso banco fictício, né, os funcionários só têm duas categorias. Ou ele é funcionário comum, ou ele é gerente, né? Nem todo gerente, né, perdão, nem todo funcionário é gerente, mas todo gerente é um funcionário, né? Porque o gerente é um funcionário, ele herda de funcionário, né? Na nossa hierarquia aqui. Então, aqui está a minha classe funcionário, a definição dela lá no ponto H, né? Então, tem privados, nomes, CPF, salário, data de nascimento, data de entrada, está na empresa, e público, o construtor, logicamente, o get nome, o imprime, o get bonificação, né? E o salário, o get salário. Veja como ficou o meu get bonificação aqui no funcionário.cpp, ou seja, ele é o salário e eu usei aqui o método mesmo, não usei acessar lá no CPP o salário diretamente, não tinha problema nenhum colocar isso aqui também, mas eu usei aqui o get salário, tá? Então, é o salário daquele objeto, funcionário, vezes 10%, tá? Então, vou pegar 10% aqui do salário e isso aqui vai retornar o double para mim, ok? Beleza. Então, aqui está o nosso get bonificação e é ele que nós vamos ficar olhando aqui agora. Bom, suponha então que eu tenho aqui um funcionário F, né? Veja o salário desse funcionário, 1.000, tá? E aí, vou escrever assim, bonificação do funcionário e ele vai acessar aquele método get bonificação. Se o salário dele é 1.000 e a gente sabe que o funcionário comum recebe a bonificação de 10%, então a bonificação do funcionário aqui, o que será impresso nessa linha será 100, ok? Bom, mas se deixarmos a classe gerente como ela está, ela vai herdar o método get bonificação de funcionário, né? Então, se a gente tivesse uma coisa assim, ó, um objeto G do tipo gerente, né? Salário aqui de 5.000, veja a minha estrutura, a minha hierarquia é gerente, herda de funcionário. Por enquanto, aqui no meu exemplo, eu só escrevi, né, aqui, nós só escrevemos aqui o get bonificação de funcionário. Então, se eu deixar essa forma aqui do jeito que está, o gerente, como eu não falei nada dele, quanto que ele vai ter de bonificação? Desse jeito que está aqui, 10% também. Então, o resultado aqui, nesse caso, nesse exemplo, vai ser 500. Nós não queremos essa resposta, né? Porque o gerente deveria ter 750, nesse caso aqui, de bônus, que corresponde aos 15% do salário dele. Então, como fazer? Nós vamos ter que reescrever o método bonificação para o objeto do tipo gerente, né? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos lá na classe gerente, né? Isso aqui está correspondendo aos 10%, então, nós vamos lá na classe gerente e vamos reescrever o nosso método, ou seja, eu vou colocar a assinatura dele aqui na classe gerente, né? E vou reescrever essa coisa, né? Aqui está o meu método reescrito. Veja que eu também estou usando o get salário, aqui também. Então, não precisei ter acesso protegido lá naquele salário, né, do funcionário, relembrando aí o modificador de acesso, tá? Usei o método público mesmo. E aqui eu tenho os 15% de retorno aqui, que é o retorno do salário, da bonificação do objeto do tipo gerente, ok? Então, agora sim, o método está correto para o gerente. E se a gente refizer o teste, como a gente vai fazer depois na implementação, nós vamos ver que isso aqui corresponde a, vai imprimir aqui, né, os 750 do gerente, ok? 5.000 aqui, então o resultado aqui vai ser 750. Só porque a gente fez essa reescrita do método, ok? Bom, depois de reescrito, nós não podemos mais chamar o método antigo, ou seja, se eu já escrevi lá
o método getBonificação lá no gerente, eu não consigo mais, tendo um objeto do tipo gerente, eu não consigo acessar o método do funcionário, mesmo que gerente é um funcionário, né? Mesmo que gerente herdou de funcionário. Realmente, aqui nesse caso, nós alteramos o comportamento do bonificação para aquela especialização gerente. Mas a gente pode invocar o método, ou seja, chamar o método, no caso de estarmos dentro da classe gerente, tá? Imagine que para calcular a bonificação de um gerente, a gente devesse fazer o mesmo cálculo de funcionário comum, ou seja, minha regra agora mudou, não é 15% do salário mais para gerente, é o mesmo cálculo do funcionário adicionado de 1.000, tá? Então, o que a gente faria? Aqui está o meu método gerente, né? O meu método getBonificação para o escopo de gerente. Então, isso aqui, ó, o dia que getBonificação do funcionário mudar, né? Então, a minha regra é a bonificação do gerente é a mesma do funcionário. Então, não estou dizendo que é 10%, estou dizendo é a mesma do funcionário adicionado de 1.000. Então, qual que é o problema que nós temos? O dia que a bonificação do funcionário mudar, eu vou ter que mudar tanto lá na classe do funcionário, quanto também na classe do gerente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso daqui, ó, e vamos fazer uma referência para a bonificação do funcionário. Porque a minha regra para o gerente realmente não é isso aqui, não. Não é 10%, né, do salário. A minha regra para o gerente é o mesmo que qualquer funcionário. Então, aqui está, o mesmo que para qualquer funcionário, adicionado de 1.000, tá? Então, aqui nós temos, o que nós estamos fazendo aqui? Olha, eu estou substituindo esse cálculo, que era os 10% do funcionário, aqui eu estou lá na classe gerente, tá? E estou chamando aqui, ó, o getBonificação do funcionário. E aí, se lá no funcionário mudar, passar para 20%, aqui já tá, eu não preciso mudar nada aqui. Tá? Se depois mudar de novo, vai para 5%, aqui também já tá, eu não preciso mudar nada aqui, eu só preciso mudar a regra lá no funcionário. Só, tá? Então, a minha regra do gerente seria, é o mesmo que o do funcionário, então aqui está, o mesmo que o do funcionário, mais 1.000, ok? Muito simples também. Então, essa aqui é uma forma da gente, estando na classe filha, veja, estou no escopo da classe filha, eu estou chamando, acionando o método da classe mãe, tá? Então, eu vou falar quem é a minha classe mãe, colocar o operador de escopo aqui, ó, os dois pontos, e acionar o método que eu quero de lá, tá? Então, mais alguns detalhes aí de métodos reescritos, né, na classe mãe e classe filha. Agora sim, chegamos no polimorfismo. Então, o que significa polimorfismo? Polimorfismo, ele deriva da palavra polimorfo, que significa multiforme, né? Várias formas. Poli, né, significa muitos, e morfo significa formas. Então, muitas formas, tá? Em linguagem de programação, isso significa que pode haver várias formas de você fazer uma mesma coisa, tá? Ou melhor, é a habilidade de responder ou de executar de várias formas diferentes uma ação. Como que nós executamos a ação em linguagem de programação? Nós chamamos função, certo? Então, o polimorfismo em linguagem de programação seria maneiras diferentes de chamar ou de executar a mesma função, tá? Então, para a linguagem orientada a objeto, polimorfismo é a habilidade de objetos de classes diferentes responderem à mesma mensagem de diferentes maneiras, ou seja, várias formas de responder à mesma mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tenha a classe animal e todo animal grita, tá? Todo animal grita. E aí nós derivamos, né, 3 classes de animal. Gato é um animal, cachorro
é um animal, homem é um animal. Veja, se todo animal grita, o gato vai gritar de uma maneira diferente do cachorro, que vai gritar de uma maneira diferente do homem, que vai gritar de uma maneira diferente do gato, ok? Então, cada especialização daquela classe mais genérica, ela vai executar a mesma função, veja que é o mesmo nome das funções, grita, né? Eles vão executar a sua maneira. O gato vai miar, né? O cachorro vai latir e o homem vai gritar mesmo, né? Então, eu tenho respostas diferentes, ou seja, eu executei este método. Se esse animal for um gato, ele vai executar este método, grita. Se ele for um cachorro, ele vai executar este método, tá? Se ele for um homem, ele vai executar este método. Mas todo mundo é animal, certo? De coisas diferentes aqui. Então, aqui nós temos um exemplo de polimorfismo. Veja, eu tenho objetos de classes diferentes, né? Suponha que eu tenho um gato, um cachorro e um homem. Então, aqui eu tenho objetos de classes diferentes, né? Que todos são animais, né? Todos são derivados da classe animal, executando a mesma ação, que é gritar, né? A mesma chamada de função, grita. Se aquele objeto for um gato, ele vai miar. Se ele for um cachorro, ele vai latir, ou seja, ele vai executar a mesma ação de formas diferentes, da forma como aquele objeto realmente é. Ele é um gato, então ele não vai latir, né? Então, ele vai executar a mesma ação, mesmo nome de função, mesma chamada da função, de maneiras diferentes. Outro exemplo. Suponha que você tenha um controlezinho remoto aqui universal, tá? De brinquedos. Então, eu tenho aqui um aviãozinho, um navio e um carrinho, tá? E eu tenho aqui um controlezinho remoto e tem um botão lá que aciona a mensagem mover. Se esse mover está direcionado para, está apontando, olha o que eu estou usando, está apontando para um avião, como que esse avião vai se mover? Ele vai voar. Se ele estiver apontando para um naviozinho, ele vai navegar. Eu estou apertando o mesmo botão, estou acionando a mesma mensagem. Só que eu estou mandando a mesma mensagem, mover, para objetos de classes distintas, de objetos de características, mesmo que eu tenha uma coisa genérica, todo mundo é brinquedo aqui, tá? Todo mundo é brinquedo. Só que aqui eu tenho um brinquedo de que tipo? Avião. Aqui eu tenho um brinquedo que é um naviozinho. E aqui é um carrinho. Então, eu tenho coisas distintas, objetos de tipos diferentes, ou seja, objetos de classes diferentes, executando a mesma ação, mover, de formas diferentes. Voar, navegar e correr. Ok? Então, aqui eu tenho um outro exemplo de polimorfismo. Tá? Então, o polimorfismo, ele permite que diferentes objetos respondam uma mesma mensagem, chamada de função, de formas diferentes. Esse é o conceito que nós precisamos levar daqui, tá? Bom, voltando ao nosso exemplo do funcionário. Nós temos aqui que gerente é um funcionário, né? Então, nós já reescrevemos o método getBonificação aqui, porque o funcionário, ele tem 10% de bonificação e o gerente tem 15% de bonificação, tá? Então, nós temos essa situação aqui. Ok. Vamos fazer alguns testes. Aqui eu tenho uma outra forma de criar um funcionário. Como que nós estamos criando um funcionário aqui? Olha, eu tenho um funcionário, porque veja onde está o meu new funcionário. Ó. Então, eu tenho um objeto de que tipo? Funcionário. E eu tenho uma referência, né, que aponta para esse funcionário. De que tipo que é essa referência? Funcionário. Tá? Então, nós temos aqui um objeto do tipo funcionário e uma referência do tipo funcionário, ou seja, eu estou me referindo a esse funcionário como funcionário mesmo, tá? Então, o que guarda um ponteiro do tipo funcionário? Uma referência para um funcionário, nunca um objeto em si. O objeto está lá naquela região lá da memória, tá? Mas eu tenho uma referência aqui para ele que eu conheço, que eu dei o nome de F1, e ele está apontando para lá.
Que tipo que é essa referência? Funcionário aqui, nesse caso, tá? Então, aqui, chamou o get bonificação de funcionário, né? Então, eu tenho aqui, ó, bonificação do funcionário. Então, eu estou acessando com aquela referência a bonificação de quem? Daquele funcionário que eu tenho. Porque aquela F1, ela está apontando para quem? Para uma coisa do tipo funcionário, tá? Então, aqui, se eu tenho um funcionário com salário de 1.000 e todo funcionário comum recebe 10%, né, de bonificação, então eu tenho aqui 100 de bonificação do funcionário, que vai imprimir aqui nessa linha, ok? Agora, gerente. Veja, meu objeto aqui é de que tipo? Do tipo gerente. E eu tenho uma referência G, que é de que tipo? Gerente, tá? Então, aqui eu estou acionando com a minha referência, que é do tipo gerente. Então, nosso objeto é do tipo gerente e a nossa referência também é do tipo gerente. Então, com a nossa referência, nós estamos acionando o método getBonificação. Ele vai chamar o getBonificação de que tipo? Do tipo gerente. O que guarda um ponteiro do tipo gerente? Uma referência para um gerente, nunca o objeto em si, ok? Bom, então aqui eu tenho uma outra situação. Eu tenho um objeto de que tipo? Gerente, tá? Tenho aqui uma referência G. A minha referência é de que tipo? Gerente. E aqui embaixo, eu criei uma outra referência que eu chamei de FF, que recebeu essa referência G, ou seja, eu tenho uma outra maneira de me referenciar àquele gerente. Eu tenho um único objeto e eu tenho uma referência G que aponta para esse objeto e a minha referência FF também aponta para esse mesmo objeto. Só que a minha referência G é do tipo gerente, tá? Então, o meu objeto é do tipo gerente. A minha referência G é do tipo gerente e a minha referência FF é do tipo funcionário. Mas tanto G quanto FF apontam para gerente. Posso fazer isso? Posso fazer isso. Por quê? Porque gerente é um funcionário. Então, eu posso me referir a ele como um funcionário comum, certo? E aí, se a gente fizer aqui, ó, essa chamada aqui, veja, aqui estou usando o getBonificação, chamando o getBonificação com a referência G, tá? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, mas usando a referência FF. Qual é o resultado que vai ser impresso aqui, nessas duas linhas, tá? Aqui eu tenho um salário de 5.000, então eu vou ter uma coisa desse jeito aqui. Se eu estou usando a minha referência G, isso no C++, tá, gente? Se eu estou usando a minha referência G, que é do tipo gerente, e ela está apontando para o tipo gerente, meu objeto é gerente, ele vai responder da forma como ele deveria mesmo, tá? Que aí eu tenho 15% do salário, porque esse objeto é um gerente, né? O tipo dele, ele não muda o tipo, né? Se você deu um 1.000 gerente, o tipo do objeto é gerente, tá? Mas aqui eu tenho maneiras diferentes de me referenciar a essa mesma coisa. Então, aqui, usando a referência G, que é do tipo gerente, o resultado está ok. Mas se eu usar a referência FF, que é do tipo funcionário, eu tenho o resultado como se aquele objeto fosse do tipo funcionário. Isso está errado, né? E outra coisa, G e FF apontam para o mesmo objeto. O resultado deveria ser o mesmo, ok? E agora? E agora que no C++ a gente tem uma coisinha que tem que fazer, tá? Isso no C++. Isso aqui, desse jeitinho que estivesse aqui, se fosse numa outra linguagem, por exemplo, Java ou Python, né? Eu não precisaria fazer mais nada, tá? Tanto aqui usando a referência G, que é do tipo gerente, quanto a referência FF, que é do tipo funcionário, eu iria ter o mesmo resultado aqui, 750, 750, tá? Então, no C++, a gente tem esse probleminha que a gente tem que corrigir agora, falando de funções virtuais.
Então, em C++, para fazer com que o método do objeto apontado e não o método do ponteiro seja chamado, nós usamos as funções virtuais. Veja, aqui, olha, aqui ele chamou o método do objeto mesmo, né? Do tipo dele mesmo, porque tanto o objeto quanto o ponteiro são do tipo gerente. Então, ele chamou lá o método do gerente mesmo. E aqui ficou claro que ele não chamou o método do objeto, ele chamou o método do ponteiro, né? Então, no C++, para garantir que ele chame sempre o método, né? Num caso de herança e de você se referenciar àquela coisa como uma referência mais genérica, né? Porque aqui eu estou falando que qualquer funcionário, né? Eu tenho uma referência do tipo funcionário para ele, seja lá que tipo for, se for gerente, diretor, qualquer coisa, é um funcionário. Então, é que eu estou usando uma referência muito genérica, né? E isso é muito comum, a gente já vai explicar por que a gente faria uma coisa assim, né? Então, aqui, olha, independente de como for, né? Ele está chamando a referência o método da referência, daquela coisa mais genérica, né? Da forma como nós nomeamos, né? Apelidamos, né? Nos referenciamos àquele objeto que é do tipo gerente. Está acionando o método do ponteiro. Então, no C++, para isso não acontecer, a gente vai falar que aquela função, aquele método, né? Ele seja virtual. Então, com as funções virtuais, o tipo do objeto apontado e não o do ponteiro, handle, né, o ponteiro, ele determina qual versão de uma função virtual chamar. Tá? Então, quando você define que um método, né, uma função, é virtual, você vai fazer com que o método do objeto e não do ponteiro seja chamado. Então, para permitir, no nosso exemplo aqui, para permitir esse comportamento, nós vamos declarar aqui tanto o imprime, que nós vamos usar ele depois, e também o get bonificação do funcionário, na classe genérica nossa, né, na classe básica nossa, como virtual. E sobrescrever os métodos lá que já estão sobrescritos nessa situação que nós temos aqui agora. Né? Nós já reescrevemos o get bonificação. Tá? Então, a única modificação que eu vou fazer aqui agora é ir lá na minha classe funcionário e definir tanto o meu método getBonificação quanto o imprime como virtual. Então, se eu me referenciar a um objeto qualquer como classe filha, ele vai chamar o método da classe filha. Né? Se eu me referenciar a esse objeto, me referenciar a esse objeto, que é da classe filha, o tipo do objeto é da classe filha, eu me referenciar a ele como da classe mãe, mesmo assim ele vai chamar o objeto do tipo que aquele objeto é. Ele é gerente, então ele vai chamar o método de gerente, independente de que situação for, tá? Então, aqui, voltando ao nosso exemplo, depois que nós fizemos essa alteração, que só essa palavrinha, tá? Que nós vamos mudar aqui. Então, o que ele vai fazer? Olha, aqui nós temos 5.000 do gerente. Eu me referenciei a esse novo gerente como uma referência para gerente, um ponteiro para gerente. E aqui eu fiz a mesma coisa. FF agora, ele aponta para o mesmo objeto, mas ele é uma referência para funcionário. Ele é uma referência do tipo da classe mãe, tá? Então, agora, só por causa daquela palavrinha, aí sim, nós temos aqui corretamente, né, as bonificações, tudo igualzinho, porque nós temos um único objeto aqui. Então, tanto o gerente apontado por um gerente ou apontado por um funcionário, ele vai resolver executar o get bonificação do tipo do objeto, que é gerente aqui no caso, ok? Bom, mas parece estranho, né? A gente criar um gerente e referenciar esse gerente como um funcionário. Por que a gente faria isso? A situação que costuma aparecer é a que temos um método que recebe um argumento do tipo funcionário. Suponha que você tem uma classe chamada controle de bonificações, que é uma classe que vai sumarizar todas as bonificações dos seus funcionários ali daquela empresa.
Lá dentro dela você tem um método registra, tá? E veja qual que é a entrada desse método. É um ponteiro para funcionário. Então, seja de que for o tipo do objeto que chegar aqui, se eu criar uma referência para funcionário, que é a classe mãe, qualquer tipo de funcionário que entrar aqui, ele vai conseguir usar esse mesmo método. O método registra é o único método que eu tenho aqui, tá? Se não, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria ter um registra para um objeto do tipo funcionário, um registra para um objeto do tipo gerente, um registra para um objeto do tipo, sei lá, designer, um registro para o objeto do tipo estagiário, etc, etc. Se entrar mais um tipo de funcionário na empresa, eu vou ter que criar, vir aqui nesse controle de bonificações e criar mais um método registro, sobrecarregar mais ainda o método. Então, eu sempre vou ter alteração nessa classe. E aqui ele está totalmente genérico. Qualquer tipo de funcionário, ele acessa esse mesmo método. Imagina que essa classe aqui é como se fosse uma sala de registros. E aí, todo final de ano, os funcionários vão receber as suas bonificações e eles vão passar nessa sala e fazer esse registro. Então, entenda esse método aqui como se fosse a porta de entrada dessa sala. Eu suponho que essa sala tem apenas uma porta de entrada. Eu não tenho uma porta para o gerente, uma porta para o funcionário, uma porta para o estagiário, uma porta para o diretor. Eu tenho uma única porta de entrada. E qualquer tipo de funcionário entra por essa porta e registra, tá? Então, aqui, ó, em algum lugar da nossa aplicação, eu posso ter lá uma lista de funcionários, um vetor de funcionários, né? Então, eu tenho vários objetos distintos. Veja aqui que eu tenho objetos de classes distintas, né? Mas eu estou sempre me referenciando a esses objetos da forma mais genérica que eles são. No caso aqui, funcionário. Funcionário é funcionário, gerente é funcionário, estagiário é funcionário, designer é funcionário. Qualquer tipo que a gente implementar de classe que especializa, ou seja, que herda de funcionário, é um funcionário. Então, ele vai conseguir entrar naquela porta de entrada. Veja que aqui nós temos um gerente sendo referenciado como funcionário. Se você tivesse outros tipos de funcionários aqui, né, você estaria se referenciando ele como funcionário. E nós temos aqui, ó, registros de diferentes tipos de funcionário usando o mesmo método, o método registra. Né? Nós não sobrecarregamos, nós escrevemos 2 métodos de registros distintos, um para cada tipo de funcionário que nós temos. Nós não fizemos isso, nós usamos o mesmo método e a porta de entrada, a porta de acesso é simplesmente, olha, eu sou funcionário, posso entrar? Pode. Você é gerente? Mas você é funcionário, então pode entrar. Ok? Então, aqui nós temos o quê? Aquele get soma, né? Depois nós vamos fazer aqui a implementação. Então, esse get soma aqui é uma sumarização da nossa classe. Deixa eu voltar aqui, ó. Que todo funcionário se registra, né? E vai acrescentando aqui na soma nossa aqui, né? E aqui nós temos a soma onde a gente acessa esse atributo privado aqui. Então, aqui, se a gente tem esses 2 funcionários, um que 1.000 e um como 5.000, né? Eu tenho aqui F1, ele tem 10% de 1.000, G tem 15% de 5.000, então somando tudo, esse get soma, nesse caso aqui, vai retornar 850, ok? Bom, então repare como conseguimos passar um gerente para um método que recebe o funcionário como argumento. Então, é como se eu estivesse pensando naquela porta na agência bancária com o seguinte aviso: permitida a entrada apenas de funcionários. Um gerente pode passar nessa porta? Pode, porque gerente é um funcionário, né? Então, qual seria o valor resultante? Não importa que dentro do método registra do controle de bonificações receba funcionário. Quando ele receber um objeto que realmente é um gerente, o método do gerente que vai ser chamado, aquele método reescrito do gerente. Aqui no caso do C++, isso aqui vai funcionar porque nós declaramos lá no funcionário aquela bonificação como virtual, tá? Nós vamos ver isso aqui na implementação. Então, não importa como nos referenciamos a um objeto.
O método que será invocado, chamado, é sempre o que é dele, ou seja, é o método que aquele objeto é. Se ele é um gerente, vai chamar o método de gerente. Se ele é funcionário, vai chamar o método de funcionário. E no dia que a gente criar uma outra classe, por exemplo, estagiário, secretário, por exemplo, que é uma classe filha de funcionário, nós precisaremos mudar a classe controle de bonificações? Não. Basta que a classe estagiário, secretário, diretor reescreva o método getBonificação de acordo com a regra dela. É 5%, é o tanto de funcionário mais 1.000. Né? Ele vai só reescrever de acordo com a sua regra própria. É o poder que o polimorfismo nos dá, né? Juntamente com a reescrita de método. Diminuir o acoplamento entre as classes para evitar que novos códigos resultem em modificações em inúmeros lugares. Então, isso é super importante, né? E esse é a grande vantagem do polimorfismo, tá? Resumindo, o polimorfismo é o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas, classes filhas, de uma mesma superclasse, classe mãe, podem invocar métodos que têm a mesma assinatura. Então, você não vai mudar a assinatura do método. O método tem aquele nome pronto, né? Mas ela tem comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando, para tanto, uma referência a um objeto do tipo da superclasse, daquela classe mais genérica. É a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. É a capacidade de tipos mais abstratos representarem comportamentos de tipos mais específicos. A ideia de polimorfismo, ela só tem sentido com a existência do paradigma de herança, ou seja, não tente implementar um polimorfismo, né, se referenciar ou chamar métodos com comportamentos distintos, né, usando a mesma chamada, né, usar esse mesmo exemplo aqui, se você não tem uma hierarquia de herança implementada nas suas classes aí, não vai dar certo, não vai funcionar, tá? E a sobrecarga de método é também um tipo de polimorfismo, mas esse aqui é o conceito, vamos dizer assim, mais apurado de polimorfismo, tá? Então, resumindo, é a habilidade de objetos de classes diferentes responderem à mesma mensagem de diferentes maneiras, ou seja, várias formas de responder à mesma mensagem. Agora nós vamos para a implementação desse exemplo e fazer alguns exercícios.